Ok. Então, introduzindo aqui o programa, é o seguinte: transformando a ansiedade em soluções, tá? Isso porque tudo o que acontece com a gente, todos os nossos sentimentos geram um tipo de ansiedade. Seja ansiedade boa, seja ansiedade ruim, gera um tipo de ansiedade, tá? Acontece que existem 3 tipos de ansiedade e esses 3 tipos ainda assim possuem vários níveis de vários graus, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente tem uma ansiedade, mas ela passa rápido, e outras vezes ela vai se agravando cada vez mais, bloqueando alguma coisa na nossa vida, tá? Esses 3 tipos de ansiedade são a ansiedade da apatia, tá? Por quê? Porque a gente tem uma ansiedade natural. Todo mundo tem a ansiedade natural, que é aquela que impulsiona a gente para fazer as coisas. Então, quando a gente conquista alguma coisa, né? Ou a gente corre atrás de alguma coisa para conquistar algum objetivo, essa é a ansiedade boa. Tem a ansiedade da felicidade, tá? Que às vezes a gente está tão feliz, e essa ansiedade cega a gente para outras coisas, né? Como eu já disse numa outra vez, num outro vídeo, né? Um exemplo disso são os casais apaixonados. Quando a gente está muito, muito apaixonada, né? A felicidade é tão grande, é um êxtase tão grande, que a gente fica cego para outras coisas que estão ali prejudicando, mas a gente não percebe, a gente não vê. Isso é um tipo de ansiedade que prejudica também. E tem a ansiedade negativa, que é aquela ansiedade que traz problemas de sono, traz dores de cabeça, atropela tudo no nosso dia a dia, né? E a gente fica assim, sem saber o que fazer ou como reagir àquilo. E a ansiedade negativa, precisa tomar muito cuidado, porque, na verdade, todas elas, tá? Porque todas elas se tornam negativas em algum momento. Se for num nível muito elevado, ela leva à depressão. Então, precisa tomar cuidado, tá? Então, isso porque aquela ansiedade natural que a gente tem muita gente que, por algum desgosto da vida, acaba perdendo essa ansiedade natural, tá? E aí ela se torna uma pessoa apática, não tem vontade de fazer nada, não tem perspectiva para nada, não tem mais sonhos, não tem mais desejos. Então, ela acaba, essa chama da ansiedade natural acaba se apagando. Isso também leva à depressão, tá? Porque ela se torna negativa. A falta de ansiedade natural se torna negativa para a nossa vida, ok? Então, e tem uma coisa muito interessante nisso tudo, em relação à ansiedade. A ansiedade hoje, ela é um dos problemas campeões, tá? De distúrbios físicos. Então, você pode ter dores de cabeça, você pode ter dores de estômago, você pode ter uma série de coisas que, se constantemente, elas se tornam doenças indesejáveis, tá? O que acontece? E a ansiedade e a depressão, então, elas estão sempre muito juntas. Apesar de serem coisas diferentes, elas estão sempre muito juntas. Muita gente fala assim: ansiedade é excesso de futuro. Já ouvi muita gente dizer isso.
Não é bem assim, tá? Ela é excesso de futuro quando ela é a ansiedade vital, aquela ansiedade boa. Aí sim, ela pode ser um excesso de futuro. Caso contrário, ela não é, tá? Ela é o quê? Uma bola de neve de problemas que a gente não consegue resolver. É isso, né? E curiosamente, né, os campeões em geração de ansiedade são os relacionamentos. Detalhe, inclusive o relacionamento que nós temos com nós mesmos. Porque muitas vezes nós não nos aceitamos, não acreditamos em nós mesmos, tá? Não nos amamos, não nos respeitamos. Quando a gente passa a fazer muita vontade de outras pessoas, a gente deixa de se respeitar, tá? E aí acaba acontecendo aquele conflito. Por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço assado? Porque eu não me aceito. Eu não me aceito do jeito que eu sou. E se eu não me aceito do jeito que eu sou, como é que eu quero que outras pessoas me aceitem do jeito que eu sou? Se eu não consigo dar o que eu não tenho. Percebem? Como a ansiedade é uma coisa muito profunda, tá? Então, toda vez que você parar para pensar, ah, meu relacionamento com a família não tá legal, meu relacionamento com meu companheiro, companheira não tá legal, ou com os meus filhos não tá legal, ou relacionamento no trabalho não tá legal, dá uma parada, dá uma pensada para ver como está o seu relacionamento com você mesmo em relação àquela questão, tá? Quando a gente adquire o autoconhecimento, então, a gente fica apto a gerenciar esse tipo de ansiedade. Aliás, todos os tipos de ansiedade, tá? E aí a gente diminui os prejuízos emocionais que a ansiedade causa para a gente. Porque é a ansiedade, é essa falta de conhecimento que bloqueia tudo, tudo o que nós queremos na nossa vida. Seja material, seja emocional, seja o que for. Tudo é bloqueado pela nossa ansiedade, pela falta de conhecimento que a gente tem na gente mesmo, tá? Então, gerenciar a ansiedade, ela significa olhar para dentro com atenção e direção. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui, tá? No caso, a terapia pessoal, ela fica completa quando a gente olha para a gente, quando a gente olha para a nossa vida, em todas as esferas, com bastante atenção. Na parte física, na parte mental, emocional, vibracional, energética, espiritual, tá? Por quê? Porque aí a gente altera a nossa percepção sobre a nossa realidade. E a ansiedade acontece quando a gente não consegue alterar a nossa percepção, tá? Então, tudo depende muito da forma da gente pensar antes da gente agir. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Às vezes está tudo muito bem durante o dia, muito bem. De repente, alguém olha para você e você acha que aquela pessoa está te olhando, te criticando, te julgando. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas a pessoa está olhando para você e você acha isso. Isso gera em você o quê? Uma certa ansiedade, não porque a pessoa está te olhando, mas porque você acredita
que a pessoa está te criticando e te julgando. E aí você passa a se criticar e se julgar também. Aí você fica nervosa, aí você fica brava, enfim, tá? Então, quando a gente consegue mudar essa percepção, porque às vezes a pessoa nem está olhando para você, ela está com os olhos na sua direção, mas está com um olhar muito longe. E a gente acredita que é com a gente, tá? E isso é falta de autoconhecimento e falta de gerenciamento emocional, tá? Então, quando a gente age por impulso, que nós não raciocinamos sobre os fatos, isso gera uma memória emocional errônea, equivocada. Por quê? Porque a gente sempre pré-julga a emoção, tá? E como é que a gente faz para não pré-julgar a emoção? Uma das coisas que a gente precisa fazer é a respiração. A respiração, ela é fundamental para que a gente consiga clarear as ideias. Então, quando alguém olhar diferente para vocês, quando alguém falar alguma coisa que não caiu bem nos seus ouvidos, antes de reagir, respira fundo. E você vai perceber que não foi tudo aquilo que você imaginava a princípio. Tá? E aí tem uma coisa muito interessante que é cientificamente comprovado, tá? O cérebro, nosso cérebro primitivo, ele tem bilhões de anos. Bom, o que é o nosso cérebro primitivo? É aquele com o qual o homem foi colocado na Terra. Esse é o nosso cérebro primitivo. É o cérebro da sobrevivência. E por isso ele se chama primitivo, tá? E o cérebro racional, que é o do Homo sapiens, que é o que nós somos, ele é um cérebro que tem apenas milhões de anos. Ou seja, bilhões contra milhões. Então é uma briga boa aí, né? A gente precisa deixar de ser primitivo para se tornar mais racional, ok? Tem um professor de neurociência comportamental, o Arnone Caldarte, e ele resume que nós temos dois cérebros, o anterior e o posterior. O anterior, ele está aqui na nossa frente, tá? Também é chamado de neocórtex, tá? Neo de novo, porque ele veio depois. Esse cérebro racional, ele passou a existir depois que o homem aprendeu a se comunicar falando, né? E depois, mais tarde, escrevendo e tal. Por quê? Quando o homem passou a se comunicar assim, ele passou a entender que a vida não dependia só daquele instinto de sobrevivência, mas sim da boa convivência. Tá? Então, foi aí que foi se formando o nosso cérebro racional. O posterior é aqui atrás, tá? E ele é a junção do cérebro reptiliano com o nosso cérebro límbico. Eu já vou explicar, tá? O que acontece? Quando a gente recebe qualquer informação, seja vista, ouvida, tá? Ou até no próprio toque, a primeira reação que vem, a nossa informação, a gente recebe aqui atrás, pelo nosso cérebro primitivo. Ele demora 6 segundos para chegar ao nosso cérebro racional, se nós assim deixarmos. Por isso que eu disse, recebeu a informação, respira fundo, que dá 6 segundos. Tá? Não respirou fundo, o que acontece? Você vai ficar com aquela sensação daquela primeira emoção. E aquela primeira emoção,
é a que te traz o desconforto, tá? Podem perceber, quem tem ansiedade, não sei, quando você começa a ter uma certa ansiedade, ou uma certa raiva, um certo nervosismo, você sente no seu corpo fisiológico alguma coisa aqui atrás. Parece que vai apertando a sua cabeça, alguma coisa assim. Isso é uma reação extremamente comum. Dali a pouco a gente fica com dor de cabeça, ou vai sentindo assim o rosto ficando vermelho, principalmente quando você não pode reagir, tá? Você tem essa sensação, porque ele passou aqui atrás e ele não veio para cá. Você não deu esse espaço para ele vir para cá, para o racional, tá? E aí, tem um outro detalhe bem interessante. O cérebro reptiliano, que é responsável pela nossa sobrevivência, e quando eu digo nossa sobrevivência, gente, eu estou falando de fisiologia e segurança. Quando o homem veio para a Terra, que ele era primitivo, tudo para ele se resumia nisso, em fisiologia e segurança. O homem queria sobreviver, mais nada. Não se pensava em mais nada. E aí entra o quê? A respiração, a sede, a fome, né? As necessidades fisiológicas que a gente tem. Percebam que quando a gente nasce, o bebê, ele sabe que ele precisa sugar o seio da mãe caso ele queira se alimentar. Ninguém ensina isso para ele. Ele já sabe. Por quê? Ele já nasce com o cérebro reptiliano completo, tá? O cérebro reptiliano, ele representa 55% do nosso cérebro. 55%, tá? Aí, mais ou menos até os 5 anos de idade, é formado o nosso cérebro límbico, que fica bem pertinho do reptiliano aqui atrás, tá? Que a gente chama de sistema límbico. Ele é responsável por acatar as nossas emoções, tá? Então, nas emoções está o amor e a estima. Então, mais ou menos nessa idade, as crianças vão aprendendo o que é amizade, o que é família, o que é sexo. A criança vai descobrindo o sexo dela, né? Vai descobrindo respeito por si mesma, pelos outros, o que é bom, o que é ruim, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste, até os 5 anos de idade. E mais ou menos até os 20 anos de idade, tá? Ah, e detalhe, o cérebro límbico, ele corresponde a 38% do nosso cérebro, tá? E aí, mais ou menos aos 20 anos de idade é que se completa o nosso cérebro racional. E é onde se divide, então, a fase infantil, adolescência e a fase adulta. Porque a partir dos 21 anos de idade, nós temos os nossos 3 cérebros formados, tá? Então, quando eu falo 3 cérebros, é porque, assim, o nosso aparelho, né, cerebral, a nossa anatomia cerebral, ela tem a divisão de 3 cérebros, tá? Tem lá as partes de 3 cérebros. O cérebro racional, ele corresponde a apenas 7%. Vocês já ouviram alguém falar que o ser humano usa menos que 10% da sua inteligência, da sua capacidade de pensar? É por isso, tá? E aí tem um detalhe, né? O cérebro racional, ele está relacionado com a nossa realização pessoal, tá? Então, ele entende o que é moralidade,
o que é criatividade, espontaneidade, ele consegue entender solução de problemas, tá? Preconceito ou não, aceitação de fatos, tudo isso é com o nosso cérebro racional. Isso tudo que eu falei, ele tem muito a ver, quem já estudou PNL ou neurociência, já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, tá? Essa pirâmide, e Maslow, ele foi um psicólogo norte-americano, tá? E ele formulou, a partir dessa descoberta, né, do aparelho do cérebro, né? Que existem 3 partes, então, ele foi quem elaborou a pirâmide das necessidades do ser humano. Em cima disso, em cima dessas informações, o cérebro reptiliano, tá? Límbico e racional. E aí ele foi fatiando, formando a pirâmide do que o ser humano precisa, quais são as necessidades para a gente se desenvolver. Resumindo, o nosso cérebro, ele é como um computador, gente. Ele é uma máquina, tá? Que, como toda máquina, precisa de uma programação para funcionar como a gente deseja. Por exemplo, vocês têm aí um micro-ondas, é uma máquina, mas para ele fazer o que você quer, descongelar ou esquentar uma comida, alguma coisa assim, você não tem que ir lá programar ele. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Simples assim. E essa programação, tá? Ela pode ser entendida como os arquivos da mente, que também são divididos em 3 partes. Detalhe: na terapia, a gente trabalha a mente, tá? E aí, essas 3 partes são a mente consciente, tá? O que é a mente consciente? É a nossa memória de curto prazo. É aquilo que nos move todos os dias. Então, a gente pode falar assim, a nossa mente consciente é como se fosse a nossa área de trabalho no computador, né? Que é, toda vez que a gente vai trabalhar, a gente vai para a área de trabalho, não é isso? É o que nos move, nossa mente consciente. Aí depois a gente tem a nossa mente subconsciente, que é como um arquivo próximo que guarda todas as informações, detalhe, como verdadeiras, tá? Sejam elas positivas, sejam elas negativas, sejam elas equivocadas. Esse arquivo, que é o subconsciente, ele guarda tudo como sendo verdadeiro. É aí que estão as nossas crenças limitantes, no subconsciente. É aí que a gente precisa transformar. É aí que a gente precisa trabalhar a informação, no subconsciente. Tá? Aquilo que a gente às vezes não imagina, insights, por exemplo. Quando a gente tem insight, é quando a gente está conseguindo acessar o subconsciente. Tá? E a gente tem o inconsciente, que é um arquivo oculto que guarda as informações de sobrevivência, tanto as físicas, quanto experiências, quanto a nossa biogenética. Biogenética, informações do nosso DNA. Tá? E só é acessado quando as outras 2 estão em repouso. Por exemplo, quando você está dormindo, você não está usando a sua consciência, você não está usando o seu subconsciente.
mas você está usando a sua inconsciência. Sonhando ou não sonhando, é a inconsciência que está trabalhando. Porque inconscientemente, o seu corpo todo continua trabalhando. Tá? Sem que você dê comando nenhum para ele. Ok? Então, a psicoterapia, de uma forma geral, ela trabalha com a mente. Por isso que a gente fala mudança de mentalidade. Porque a gente trabalha com a mente. O que importa para a gente é aquilo que a gente não vê. Porque a mente, ela é subjetiva. Você não consegue ver, você não consegue tocar. No cérebro, sim. Tá? O cérebro é a anatomia do seu aparelho cerebral lá. Mas a mente, você não consegue tocar, nem ter. Então, a terapia, particularmente, ela tenta modificar as informações equivocadas contidas no seu subconsciente, tá? Que podem prejudicar a sua performance diária, o seu cotidiano, e que podem comprometer os nossos sonhos, anseios e realizações. Imagine assim, como a gente não pode ver, então a gente sempre dá um exemplo, né? Imagina um iceberg. Vocês já devem ter visto fotos de iceberg, né? E o que é um iceberg? É uma pedra de gelo, né? Uma pedra gigantesca de gelo no meio do oceano. O que acontece? Normalmente só fica um pedacinho à mostra, né? Aí vem a água e por baixo dessa água tem um monstro enorme de pedra. Aquele pedacinho que está à mostra é a nossa mente consciente. O subconsciente é aquilo que está na beira. Tá? Ele está a um passo de passar para a nossa consciência, mas ele está ali na beira. Ele é um elo entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. E tudo que está embaixo é o nosso inconsciente. Detalhe que na nossa inconsciência a gente pode estar carregando coisas, inclusive de vidas passadas. Porque está na nossa biogenética. A constelação familiar trabalha muito com isso, inclusive. Tá? Então, essa foi a primeira parte da nossa apresentação.